Sempre um privilégio e uma responsabilidade trazer a ministração da palavra, mas crendo naquele que nos chama e nos capacita. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 11. Segunda Pedro, 1, do 1 até o 11. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a tríplice atuação da graça na vida do cristão. Vamos à leitura do texto. O texto diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós cremos que ela é viva, ela é eficaz, ela penetra em nossos corações. Obrigado pela vida do apóstolo Pedro, que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo para escrever essas palavras há muito tempo atrás, e até hoje elas continuam falando em nossos corações. Que o Senhor nos use como instrumentos na Tua mão, tire do nosso coração, da nossa mente toda a distração que nos impeça de aprender da Tua palavra, que nós possamos sair daqui edificados e mais cheios do Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, quando nós olhamos para a carta de Pedro, para a segunda Pedro mais especificamente, nós podemos fazer um resumo dela como se fosse um testamento que Pedro faz da sua trajetória cristã. E nós que já estamos há muito tempo na igreja, nós sabemos que Pedro foi um homem que andou com Cristo, Pedro foi um discípulo que teve os seus altos e baixos, mas principalmente Pedro foi um homem que foi transformado pelo poder de Deus. E quando Pedro escreve essa carta, ele já está no fim da sua vida. Ele já teve aquele episódio de negar Jesus, ele evoluiu, ele foi restaurado, ele teve a liderança dele confirmada e ele está próximo da sua morte. Ele está muito próximo de ser martirizado. E neste momento, Pedro poderia escrever várias coisas, mas ele escreveu essa carta. Então, o primeiro desafio que já fica para nós é nessa semana que nós possamos fazer a leitura na íntegra dessa carta. É uma carta curta, tem praticamente 3 capítulos, dá para você ler em 40 minutos, você consegue entender a logística, mas qual que é o grande ponto aqui? Pedro começa a sua carta final, começa o seu testamento final, falando sobre o papel da graça. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, a tríplice atuação da graça na vida do cristão. O texto começa dizendo o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, ele tinha experimentado grandes coisas de Deus, ele tinha feito grandes coisas para Deus, porém, a primeira palavra que ele se descreve é servo. Isso é muito importante, porque nós vemos que o cristianismo, a pessoa que possui a maior relevância, ela tem a noção da sua pequenez. A pessoa que possui o maior cargo, ela tem noção do quão pequeno ela é próximo de Cristo. E já conseguimos trazendo para a nossa vida de modo muito prático que antes de nós sermos qualquer coisa na vida, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso relacionamento com as pessoas, nós somos servos de Cristo. E a palavra servo aqui dá a ideia de escravo. E se você pegar aqui servo no começo do versículo 1 e no final, servo de quem? De nosso Senhor. E hoje nós vimos na escola dominical sobre idolatria. E Calvino tem uma frase que fala muito sobre isso, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Não é essa frase não, depois, calma.
Que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E qual que é o grande ponto? O ser humano, ele vai servir alguém. Ele sempre vai servir alguém. Ou ele vai servir a Deus, ou ele vai servir ao nosso coração. Vai servir a nossa própria vontade. E um conceito muito bom de idolatria, que eu gosto muito, a idolatria é tudo aquilo que você confia, ama e obedece. E aqui, o que a gente consegue extrair? Pedro, ele confiava, ele amava e ele obedecia a Cristo. Pedro, ele confiava, ele amava e ele obedecia aquele que o redimiu do império das trevas. Nós cantamos muito sobre isso, nós falamos muito sobre isso hoje, mas o quão importante é lembrar que nós somos servos de Deus. E do mesmo modo que Pedro se coloca como servo, ele também reconhece a sua autoridade, reconhece o seu apostolado, ele reconhece que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Obviamente, hoje, nós não temos mais essa questão de apostolado. Contudo, nós temos a autoridade que vem de Cristo. Ao mesmo tempo que nós somos servos de Deus, nós somos enviados por Ele e nós temos essa autoridade porque o Espírito Santo habita em nós. E o texto avança de maneira muito clara dizendo o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Essa expressão que Pedro utiliza, fé igualmente preciosa, ela denota algo muito importante. A fé que Pedro tinha não era uma fé especial. Pedro não era um cristão diferenciado por ele ter sido apóstolo, não. A fé que ele teve, que ele obteve de Cristo, é igualmente preciosa à fé que a gente tem, que a gente obteve de Deus. E por que isso é importante? É importante porque já desmistifica o ensino de muitas igrejas, de que existem alguns crentes que têm algum tipo de fé mais especial, algum tipo de crente que tem uma unção especial, uma oração mais poderosa. Por quê? A fé, ela é dada a todos os crentes. No quesito da salvação, todos os crentes possuem a mesma fé que vem de Cristo. E o versículo primeiro avança dizendo que a fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós cantamos mais cedo dizendo que graças eu te dou, ó Pai, pelo que Jesus pagou. Se nós obtivemos a fé pelo sangue de Cristo, é porque um dia o preço foi pago, e isso é maravilhoso. E o que eu gosto muito desse texto? Que ele não limita a falar da atuação da graça apenas no aspecto da salvação. Você foi salvo e agora você se vira. Não, o texto avança dizendo o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós temos o costume de nos saudar, graça e paz, irmão, graça e paz, mas o que significa isso? Significa que a graça é aquilo que nós recebemos sem merecer de Deus, o favor imerecido de Deus. Nós recebemos a vida eterna, e porque nós recebemos a vida eterna, nós passamos a ter paz com Deus. Então a graça e a paz são a causa e a consequência que precisam ser multiplicadas na vida do cristão. Então, o Edson falou um pouco mais cedo sobre a confissão de fé. Lá deixa muito claro que com Adão, a queda não foi um tropeço, foi uma queda feia. Nós perdemos qualquer faculdade, qualquer possibilidade de nos achegar a Deus. E com isso, nós precisamos da graça e da paz sendo multiplicadas a cada dia. Então, o que a gente consegue extrair de coisa prática nesse primeiro versículo? Primeira coisa, não existe nenhum tipo de diferença no quesito de cristão. Se você é cristão, você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. E isso te torna justo perante Deus. E isso não é uma coisa pequena, uma coisa sem valor. Como Pedro coloca, é uma fé igualmente preciosa. Como eu disse no começo, Pedro escreve essa carta no final da sua vida. Ele está fazendo o seu testamento, colocando informações importantes para que as pessoas vão lembrar. Ali no versículo 14, você vê, a partir do versículo 12, ele fala: eu estou escrevendo isso para vocês porque logo eu vou embora. Eu quero que vocês se lembrem disso. Então, nós precisamos lembrar o nosso coração diariamente que nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Cristo, e por isso nós obtivemos paz com Deus. E o texto avança dizendo o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas aonde? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Se vocês observarem, a carta de Pedro, ele vai falar muito sobre conhecimento. Ele vai falar sobre conhecer, vai fazer um contraste com os falsos mestres. E por que isso é importante? Hoje, nós vivemos na era da superinformação. Hoje você consegue ser especialista em qualquer assunto. Basta você perguntar para a sua IA no seu bolso o que acha sobre determinado assunto. E ele vai dar várias informações. Só o que o cristão deve buscar para abundar no conhecimento? A palavra de Deus. E não só a palavra de Deus. Teólogos e cristãos que foram utilizados ao longo da história para que esse crescimento abunde. Então,
qual que deve ser a nossa missão? Crescer no conhecimento de Deus. E esse crescimento não é um crescimento que vai se dar da noite para o dia. É um crescimento que vai se dar de pouquinho em pouquinho. Assim como uma criança, ela não entra na escola já aprendendo uma fórmula de Bhaskara, ela começa a aprender a escrever e depois vai evoluir, nós também. Nós aprendemos coisas básicas e nós vamos evoluindo. Só que qual que é o ponto aqui hoje? O grande problema, muitas vezes, é que nós vemos cristãos que estão há 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos da igreja e não conseguem articular qual a razão da vossa fé. Não conseguem articular um raciocínio um pouco mais complexo por conta do conhecimento de Deus. E o grande ponto aqui, que Pedro quer deixar claro, que essas coisas nos são doadas. Vamos reler o versículo 3º. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O cristão, como eu disse no começo, ele não recebe a salvação e depois recebe um bilhete para andar por conta própria. A partir do momento que o crente recebe a salvação, ele recebe todas as coisas necessárias para evoluir no processo de santificação. E qual que é a principal bênção que o cristão recebe? É o Espírito Santo em seu coração. Agora, qual que é o grande ponto? Será que nós temos buscado fortalecer e alimentar o Espírito diariamente? Será que nós temos exercitado as nossas disciplinas espirituais? Porque, do mesmo modo que, se nós não fazemos o exercício para o nosso corpo padece, se nós não exercitamos as disciplinas espirituais, o nosso espírito vai enfraquecendo, o nosso espírito vai fraquejando. E aí sim, Adrian, pode projetar a primeira frase, a primeira citação? Esse primeiro bloco, com relação à graça que nos salva, nos mostra o quê? Pedro mostra que Deus não apenas inicia em nós a vida espiritual, mas também supre abundantemente tudo quanto é necessário para conduzi-la até o fim. E o tema da abundância de vida é uma coisa muito presente na Bíblia. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que nós temos em Cristo não pode ser uma vida regrada, que nem quando você vai a algum lugar com dinheiro contado para comprar 3 coisas. Não, é uma vida em abundância. Só que, será que nós temos desfrutado dessa vida em abundância? Será que nós temos experimentado o melhor que Deus tem disponível para nossas vidas? E como nós experimentamos isso? Conhecendo mais de Deus, buscando mais a Deus. Só que, para que isso ocorra, é aí que entra a segunda parte. Nós precisamos evoluir. Mas antes disso, vamos à nossa primeira aplicação. Pode projetar aí, Adrian. Aplicação número 1. Em Jesus Cristo, temos tudo o que precisamos para encarar a peregrinação nessa terra. Em Jesus Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Não precisa de algo a mais. Você não precisa de Jesus Cristo e a sua capacidade. Jesus Cristo e o seu empenho. Em Cristo, eu tenho tudo que eu preciso para encarar a peregrinação. E nessa aplicação, eu gosto de fazer uma ilustração, como quando a gente vai viajar, a gente procura, com empenho, colocar tudo o que precisa naquela mala de viagem, porque nós sabemos que nós vamos ficar um período fora. Se você vai ficar 5 dias, 10 dias, a sua mala vai aumentando. Só que em Cristo, tudo isso já está reservado aonde? Na palavra de Deus, no Espírito Santo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se nessa noite você tem olhado para esse ano, que já está na metade do ano, e pensa, será que eu preciso de algo a mais para crescer no meu processo de salvação? Para crescer no meu processo de santificação? Não. Em Jesus Cristo, eu tenho tudo que eu preciso para encarar a peregrinação. Só que observa que a expressão que eu coloquei ali é peregrinação. E peregrinação demanda esforço, demanda caminhada, demanda algo ativo. Você precisa fazer algo. E é aí que nós iniciamos o nosso segundo tópico. Do mesmo modo que a graça que salva, o primeiro tópico, é a graça que gera o crescimento. Vamos reler os versos 5 até o verso 9. O verso 5 diz o seguinte: por isso mesmo, por conta do quê? Por conta de tudo que Pedro falou, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de outrora. Eu não sei como está aí na Bíblia de vocês, mas na minha Bíblia diz o seguinte, o subtítulo, a prática progressiva das graças cristãs e o seu resultado. Ou seja,
A mesma graça que nos salva é a graça que nos santifica. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas o pastor Josenite tinha o costume de fazer uns títulos meio mirabolosos para a pregação dele. Tinha uma pregação que ele fez há muito tempo atrás que falava o seguinte: a graça como a mola propulsora da santificação do cristão. Quando você fala, coisa meio maluca, né? Mas de fato é isso. A graça, ela tem o poder de nos impulsionar para mais longe. A graça tem o poder de nos levar para mais próximo de Cristo. E é a mesma graça. Não é uma graça que age no processo da salvação e agora vem outra graça no processo da santificação. É a mesma graça. Por isso que aquela música, graça sobre graça recebi, é muito importante. Então, o que nós temos que fazer aqui? Primeira coisa, vamos olhar com calma. O que Pedro fala? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Pedro não fala o seguinte: olha, vocês façam um esforço para começar a viver o processo de santificação. Vocês façam uma forcinha. Não, reunindo toda a vossa diligência. Talvez em algumas traduções vai estar reunindo todo o seu empenho, reunindo toda a sua força. Faça com as suas principais forças. E aqui é um ponto muito importante. Eu gosto de fazer comparativos da nossa vida cristã com a nossa vida prática, né? E um comparativo que salta aos olhos é no quesito da atividade física. Existem aquelas pessoas que amam a atividade física, aqui na igreja nós temos alguns, né? O Adrian, a Luma, o Mateus, aquelas pessoas que gostam de treinar, e aquelas pessoas que treinam daquele jeito, assim, treina, mas não treina para a verdade, treina porque tem que treinar. E o que quer dizer? Qual que é a diferença? É nítido quando você olha uma pessoa que treina de verdade e uma pessoa que treina. Por quê? A pessoa que treina de verdade, ela se dedica, ela se esforça e o principal, vê o resultado. Eu vou usar o exemplo do Adrian, que eu já pedi permissão antes. Há pouco tempo atrás, o Adrian não era forte, ele era meio franguinho. Mas agora o quê? Está forte, está treinando, está crescendo. Por quê? Tem se dedicado. Mas não é um processo que surgiu do dia para a noite. Foram anos de dedicação, anos de alimentação, de esforço, de dedicação. Para quê? Para que ocorra o crescimento. Na vida cristã é a mesma coisa. Muitas vezes o cristão deseja um crescimento espiritual. Deus, eu quero conhecer mais de você, e acorda de manhã e pega o celular e vê um story de 5 segundos, 15 segundos sobre uma pregação. Ou lê 2 versículos. Não vai ter crescimento. O crescimento cristão demanda empenho. O crescimento para o cristão demanda esforço. Se não tiver esforço, não vai ter crescimento. Vai ser sempre uma vida ok. E qual que é o grande ponto? Jesus, ele é tão misericordioso conosco que esse empenho não é um empenho que garante a salvação. A salvação está garantida. Só que ele é um empenho que vai fortalecer a nossa santificação. É muito diferente, voltando ao exemplo, uma pessoa que tem musculatura forte encarar um desafio de uma pessoa que não tem. Ela pode até tentar, mas na hora não vai adiantar. Então, o que Pedro coloca aqui? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Ele começa, associai com a vossa fé. Observa que a fé foi recebida de Deus, mas você associa com a vossa fé a virtude. A primeira coisa que Pedro fala é sobre a virtude. E o que é virtude? É viver de modo digno do evangelho. Quando você fala assim, fulano é virtuoso, fulano ele é uma pessoa virtuosa, é o quê? É uma pessoa que ela é correta, que ela faz as coisas da maneira correta, que ela vive de acordo com a palavra de Deus. E aqui é muito importante que a fé, muitas vezes, pode ser algo subjetivo e mais difícil de ser presenciado. Mas a virtude não. A virtude, ela é clara. Ou a pessoa é virtuosa, ou ela não é. E a virtude, ser virtuoso, está em todas as ações. Desde o começo, vamos pegar uma coisa bem boba que está tendo agora, desde quando você vai trocar uma figurinha com uma pessoa de 5 anos, até quando você vai gerir uma empresa com milhões de reais. A virtude está em todo lugar. Qual que é o grande ponto? Eu tenho associado a minha fé à virtude, ou eu não tenho associado? Eu tenho deixado a minha fé sem nada. E depois da virtude, Pedro coloca o conhecimento. Associai com a vossa fé a virtude e com a virtude o conhecimento. Mais uma vez, o conhecimento da palavra de Deus é imprescindível para o crescimento cristão. É impossível o crente ser crente sem conhecer da palavra. Quando eu estou dando aula para os alunos do cursinho, eu procuro falar o seguinte: vocês têm que criar técnicas para você memorizar, porque não vai vir uma luz na cabeça de informações que você não tem, você tem que decorar, coloca qual é a regra, qual é a exceção e assim vai. Com a santificação é a mesma coisa. Quantas e quantas vezes você estava passando por um problema espiritual e veio um versículo claro na sua mente? Ele vem, o Espírito Santo, ele ilumina. Só que o Espírito Santo vai iluminar o que está ali. Se você não lê a palavra, vai iluminar e vai dar um branco, não vai vir nada. E qual que é o grande ponto? Esse conhecimento é algo que
transcende meramente ler a palavra de Deus. Quem aqui já teve o prazer de ler e meditar, sabe que a palavra de Deus entra na nossa mente, mas penetra no nosso coração. Ela não fica parada, não é um conhecimento como você vai decorar quais são as capitais do Brasil. Não, é um conhecimento que penetra a nossa alma. Por isso que nós precisamos associar com a nossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e aí que a coisa começa a ficar complicada. Com o conhecimento, o domínio próprio. Por quê? Não basta conhecer, você precisa se dominar. Você observa que a lista que Pedro fala, ela se parece muito com a lista que Paulo coloca dos frutos do Espírito. E adicionar o conhecimento com o domínio próprio é complicado. Por quê? Especialmente numa era que nós somos treinados para falar aquilo que vem no seu coração. Ah, se fulano falou A para você, você responde. Mas uma das principais marcas que o cristão maduro deve ter é o domínio próprio. Você precisa se dominar. Aquele que não consegue, como o Tiago fala, refrear a língua, não passa de um tolo. E muitas vezes nós cristãos acabamos falhando, não só no conhecimento, mas na falta de domínio próprio. Muitas vezes nós nos estouramos além do que deveria, muitas vezes nós pensamos e agimos o que não deveríamos. Então, você observa que o conhecimento não é um conhecimento que não leva para nenhum lugar, não é um conhecimento represa que você guarda para si e não leva para nenhum lugar. É um conhecimento parecido com um rio, que transborda, e é um rio, não um mar que vem destruindo tudo, é um rio que vai acalmando a situação. Então, o conhecimento para o cristão deve levar ao domínio próprio, e com o domínio próprio, a perseverança. Quando Jesus foi interpelado sobre quantas vezes deveria perdoar o irmão, ele não falou assim, ó, você aguenta seu irmão lá 5 vezes por dia. Não, 6, 7, não. Ele colocou um número alto, ele colocou 70 vezes 7, não para ser 490, mas colocar um número muito alto. Porque o domínio próprio, com certeza, ele vai gerar perseverança. Você vai tentar hoje não brigar, você vai tentar hoje não pecar, e vai de novo, de novo, de novo. E, infelizmente, nós temos visto, com muita preocupação, uma geração que vem crescendo sem muita perseverança. As pessoas não perseveram mais na coisa. Ela começa um desafio, tenta 1, 2, 3 meses, não gostei, e vai para outro, e tenta para outro, para outro, para outro. Tudo na vida que dá um resultado positivo demanda tempo. Seja na área de conhecimento, na área de relacionamento, na área de crescimento, tudo demanda tempo. Por isso que a vida cristã, o estudo da Bíblia, ele é holístico, ele atinge todas as partes da nossa vida. O domínio próprio gera perseverança, e a perseverança gera piedade. Ser piedoso, os puritanos falavam que é viver diante da face de Deus. Quando você vive diante da face de Deus, você consegue experimentar, você consegue ser claro. Você não vai ser uma pessoa hipócrita. O fulano, ele tem domínio próprio, ele tem conhecimento, mas na casa dele ele se transforma. Não, ele vai ser uma pessoa piedosa. E com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Tanto a fraternidade quanto o amor demonstram o quê? Eu vou ser uma pessoa de bom trato. Eu vou ser uma pessoa que vou conseguir me relacionar bem com as pessoas ao meu redor. Eu vou conseguir ser uma pessoa que traz luz. E essas palavras, essas virtudes que eu coloquei aqui, não são uma regra de 7 passos para a felicidade, não. Elas são algo que já foi feito. Feito por quem? Por Cristo. O cristianismo é a única religião que o indicativo precede o imperativo. Porque Ele fez, nós podemos fazer. Porque Jesus foi perfeito, nós podemos evoluir. Adrian, pode passar para o próximo slide, por favor. Jesus viveu em perfeita excelência moral. Ele conhecia perfeitamente o Pai. Ele exercia absoluto domínio próprio. Ele perseverou até a cruz. Ele viveu em completa piedade. Ele amou os seus discípulos e entregou sua vida em amor. A santificação, portanto, não consiste em desenvolver uma lista de qualidades. 7 passos para a felicidade. Não. Consiste em sermos conformados progressivamente à imagem de Cristo. O cristão, ele é desafiado a cada dia mais se parecer com Cristo. Esse é o desafio que nós temos. Por isso que nós precisamos usar a nossa diligência. Por isso que não tem como você entrar mais ou menos no jogo. Eu vou entrar, mas não quero entrar tanto. Ou você entra para valer, ou você não entra. Porque qual que é o resultado? O texto avança dizendo, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não está presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de outrora. Meus irmãos, essa expressão ela é muito perigosa, porque o apóstolo Pedro, ele fala que se não há frutos do Espírito na vida do cristão, ele é cego, ele se esqueceu de que foi lavado e redimido. Por isso que eu comecei a ministração falando o seguinte: Pedro, ele estava prestes a morrer e colocou aquilo que é mais importante que eu preciso lembrar, para passar para frente. Começou falando o quê? Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus.
Não podemos nos esquecer disso, porque se a gente se esquece disso, nós vamos ficar cegos. E observa que ser cego, segundo a Bíblia aqui, não é aquele que não vê, mas é aquele que vê somente o que está perto. E fé é o quê? A certeza das coisas que não veem. Então, quando você é cego, você tem os olhos apenas das coisas desse mundo. E é muito triste conversar com pessoas, vou dar um exemplo, tá? Imagine que você está num mundo, num ambiente, sentado com alguém, a pessoa falando assim, aí, você está pensando em ter filho? A pessoa fala assim, não estou, o mundo está tão mal, tão complicado, tem tanta dó de colocar criança no mundo. Mas, se você crê que o mundo é lavado e remido pelo sangue de Cristo, e os filhos do crente são bênção, ter filho é um ato de fé, mas você não pode ter medo. E qual que é o grande problema? Você olha muitas circunstâncias. Você está pensando em casar agora? Não dá para casar agora. Vou esperar um pouco, porque está muito complicado. O mercado, e sempre vai estar complicado. O mundo vai estar complicado cada vez mais. Então, o cristão, ele é chamado para olhar acima das circunstâncias. O cristão, ele é chamado para olhar acima da onde os olhos conseguem ver. Porque nós somos chamados para olhar segundo a lente de Cristo. Se nós formos olhar única e exclusivamente com os nossos olhos, nós vamos falhar. E, especialmente aquelas pessoas que têm os olhos meio míope que nem eu tenho, vai falhar muito, muito. Por quê? Nós somos tão pequenos e limitados que nós conseguimos ver nada. Literalmente, muitas vezes está na frente e não consegue ver. E qual que é o grande ponto aqui? O grande ponto é que a ação do Espírito Santo, ele nos torna coparticipantes da natureza divina. O versículo 4, anteriormente, fala o seguinte, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Nós somos chamados para ser a imagem de Cristo. Através do quê? Através do Espírito Santo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o que nós precisamos entender? Adrian, pode passar. A confissão de fé, no artigo 13º, artigo 13, diz o seguinte, os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado neles um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu espírito que neles habita. O domínio do pecado sobre todo o corpo é destruído, e as suas diversas concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, enquanto elas são mais e mais vivificadas e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então observa que aqui nós temos um resumo muito parecido com aquilo que Pedro fala. Primeiro, Deus impõe na nossa mente, no nosso corpo, um novo coração. Esse novo coração tem a capacidade de lutar contra o pecado, e a partir desse momento, as graças salvadoras nos fortalecem, nos vivificam. Para quê? Para que nós pratiquemos a verdadeira santidade. E eu queria, tem um versículo lá no Salmo 103, 2, que diz o seguinte, bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Por quê? O texto diz o seguinte, no versículo 9, pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego, esquecido da purificação dos seus pecados. Um dos grandes problemas que nós temos é esquecimento. Nós esquecemos onde nós estávamos. Muitas vezes nós reclamamos das coisas que nós estamos vivenciando hoje, porque nós nos esquecemos onde estávamos. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você está passando por um problema na sua casa. Você está lá na sua casa, que Deus te concedeu, e por algum motivo dá um problema na sua casa, um problema de ordem estrutural, quebra uma torneira, ou um problema de ordem relacional, tem um problema com a sua esposa, e muitas vezes a gente fala assim, Deus, por que o Senhor deixou que a minha esposa fosse assim? Deus, por que meu filho é assim? Deus, por que minha casa é assim? E muita gente se esquece que nós temos uma casa, nós temos um filho, nós temos uma esposa, nós temos um trabalho. E qual que é o grande ponto? O esquecimento, ele é a marca do nécio. O esquecimento é a marca do ímpio. O cristão é chamado para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos lembrar diariamente aonde nós estávamos, aonde Deus nos colocou e aonde Ele quer nos levar. E isso nos traz a próxima citação. John Owen diz a seguinte frase, a santidade não é o caminho para obtermos a vida. Nós não somos santos para obtermos a vida. Contudo, ela é a vida que Deus já nos concedeu, sendo manifestada em nosso viver. Quando nós olhamos para a santidade como a vida que Deus manifestou em nosso viver, as coisas mudam. Eu vou buscar ser mais santo porque cada dia mais eu quero ser parecido com Cristo. Eu vou buscar ser mais santo porque eu sou chamado a olhar a vida com os olhos da fé. Eu vou buscar ser mais santo porque cada dia eu vou evoluindo no meu processo de santificação. Então, recapitulando, no começo nós vimos que a graça nos salva, no segundo bloco nós vimos que a graça nos santifica, e essa graça que nos santifica nos leva para a nossa segunda aplicação. Pode colocar, Adrian, por favor.
Aplicação número 2. Se estou em Cristo, deve haver crescimento das virtudes e mortificação da carne. Nós não temos um radar para determinar se a pessoa é crente ou não crente, não é? Nós não conseguimos olhar isso. Nós conseguimos observar isso se a pessoa, cada dia, ela exerce mais as obras da carne ou as obras do Espírito. Se a pessoa, dia após dia, ela mente, ela peca, ela se esconde, ela não faz as coisas que são esperadas do povo de Deus, a chance dela não ter nascido de novo é muito grande. E aqui, um exemplo que eu gosto muito de dar. Muitas vezes, nós esperamos que a vida do cristão seja uma vida sem pecados. Mas óbvio que isso não vai acontecer. O próprio Pedro pecou. Mas o espaço temporal entre um pecado e outro, ele é longo. O que eu quero dizer com isso? O cristão não é aquela pessoa que peca, depois de meia hora peca de novo, depois de 2 horas peca de novo. Não, o pecado vai ser um acidente, não vai ser a regra. E infelizmente, muitas pessoas acabam tornando o pecado e a prática de coisas iníquas a regra. E excepcionalmente, irmão, desculpa. Então, o que nós precisamos fazer? Perguntar para o nosso coração, eu estou vendo o crescimento das virtudes? Isso que foi falado, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, são marcas da minha vida? São coisas que as pessoas percebem? Ou eu tenho ouvido dizer que as pessoas falam que eu sou muito brigão, que eu sou muito mal-humorado, que eu sou uma pessoa que perde a paciência fácil, e assim vai. E aqui um ponto muito importante, o principal termômetro para identificar essas situações está no momento que nós estamos sem as máscaras da nossa vida, na nossa casa, nas nossas amizades mais íntimas. Por quê? Do mesmo modo que eu falei lá atrás, que o conhecimento é um tema muito abundante na carta de Pedro, o conhecimento que nós temos uns dos outros demanda o nível de intimidade que nós temos. Eu posso dizer que eu conheço o seu Gideão. Conheço. Contudo, a dona Rosângela conhece o seu Gideão muito mais do que eu. E o conhecer muito mais vai demonstrar o quê? Será que de fato a pessoa nasceu de novo? Será que a pessoa experimentou o novo nascimento? Porque se as pessoas mais próximas a gente não nos consideram cristãos, o nosso alerta deve ser o quê? Eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar minha atitude. E assim vai. E com isso, nós avançamos no nosso texto. Pedro conclui esse primeiro parágrafo dizendo o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro conclui essa primeira parte da carta dele dizendo o seguinte: olha, eu falei que vocês devem buscar com diligência aqueles dons lá atrás, aquelas virtudes. Mas uma coisa você tem que buscar com uma diligência maior. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. O que é isso? A vocação e a eleição representam o ato que Deus fez nas nossas vidas de nos chamar. A vocação é que um dia Ele nos chamou. Aqueles que são chamados, são eleitos, são predestinados e são glorificados em Cristo. Contudo, essa vocação precisa ser confirmada. Como que eu vou saber? Vamos dar um exemplo aqui. Supondo que eu esteja conversando com um grupo de pessoas, conversando com os homens da igreja, e eu começo a conversar com um, com o outro, daí supondo que um fala que joga bola bem, outro fala que joga bola bem, como que eu vou confirmar que a pessoa joga bem? Se ela entrar no campo e jogar bem, ela confirmar aquilo que ela falou. Mas se a pessoa ela só fala e não faz, de fato ela não foi eleita. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? O nosso empenho não deve ser em confirmar a minha eleição através de dúvidas escatológicas. Não, deve ser confirmar a minha eleição demonstrando frutos de arrependimento. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E essa expressão aqui, de não tropeçar em tempo algum, obviamente, Pedro não está falando que a pessoa não vai cair. Está falando que ela vai cair e não vai permanecer caída. Ela vai tropeçar, mas não vai permanecer aonde ela está. E aqui tem uma imagem que eu gosto muito de dar um exemplo, que é a figura das embaixadas. O que é uma embaixada? Embaixada é um lugar no outro país que, naquele espaço geográfico, vigora as regras do país que ele está representando. Por exemplo, há muito tempo atrás tinha uma embaixada da Alemanha aqui em Rolândia. Naquele lugar, por mais que estivesse dentro do território brasileiro, ali é o território alemão. Ali, as regras que vigoram são as regras da Alemanha. Muitas vezes, em alguns lugares, a comida que vem é de lá e tudo mais. O que eu quero dizer isso? O embaixador é aquele que está numa terra estranha, representando a sua terra de origem. O cristão nada mais é do que um embaixador. Nós estamos em uma terra estranha, mas representando a nossa pátria celestial. E aqui que é o ponto principal.
para representar essa pátria celestial, eu preciso ter a convicção da minha salvação. Eu preciso ter a convicção que eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo. Por isso que não há espaço para o cristão ficar se perguntando, será que de fato eu nasci de novo? Será que eu experimentei o novo nascimento? Porque quando você experimenta o novo nascimento, isso arde no seu coração. É uma certeza que vem de dentro. É uma certeza que vem do agir do Espírito Santo e se reflete nas obras. O próximo slide diz o seguinte, tem a seguinte frase: a santidade é a roupa que os filhos de Deus vestem enquanto caminham para a casa do Pai. Essa roupa não compra o direito de entrar no reino, mas demonstra que já pertencemos à família real. Observe, meus irmãos, que a roupa da santidade que nós devemos vestir, ela comprova a nossa filiação real. Como foi falado no início, o Edson falou muito sobre identidade. Quando Jesus foi batizado, Deus falou, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A nossa identidade é a mesma. Nós somos filhos amados de Deus. Mas será que nós temos vivido como um filho amado? E veio à minha mente agora a comparação. O filho pródigo, por muito tempo ele vivia como filho, mas quando ele saiu da casa ele viveu como escravo. Ele viveu literalmente como porco. Ele viveu como uma pessoa longe da vontade do pai dele. E aquele exemplo, por mais que não seja algo que nós conseguimos aplicar na literalidade, traz alguns princípios para a gente. Será que enquanto eu estou vivendo aqui na terra, eu estou desfrutando daquilo que Deus tem preparado para mim? A Bíblia é cheia de promessas maravilhosas. Não de promessas apenas para quando nós estivermos no céu, mas promessas aqui na terra. Deus promete que estará conosco todos os dias. Deus promete que nós não devemos andar ansiosos. Deus promete que nós teremos paz. Deus promete que os nossos filhos serão bênção. Todas essas promessas, elas só fazem sentido se eu tenho utilizado a roupa da santidade que Deus coloca. E a confissão, mais uma vez, citando pela última vez a confissão, ela fala um pouquinho sobre a certeza da salvação. Pode passar, Adrian. Fala o seguinte: essa certeza, a certeza da salvação, não é uma simples persuasão conjectural e provável, fundada numa esperança falha, mas numa segurança infalível de fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças nas quais as promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, sendo esse Espírito o penhor de nossa herança, e por meio do qual somos selados para o dia da redenção. Então, meus irmãos, a graça que atua na salvação é a graça que atua na santificação e é a graça que nos garante a glorificação. Por isso que é a tríplice função da graça. A graça não é uma coisa barata que aconteceu uma vez na história, não. A graça se manifesta todos os dias. Todas as vezes que nós ansiamos pela nossa pátria celestial, nós podemos descansar na graça de Deus. Por isso, o meu chamado nessa noite não é para que nós tenhamos uma revelação nova, não. O chamado é básico. Volte para a graça de Deus. Se volte para aquilo que Deus fez por você. Se volte para o sacrifício que Jesus pagou na cruz. Se volte por aquilo que o Espírito Santo opera todos os dias na sua vida, te purificando, te santificando. Se volte para aquela graça que garante a vida eterna. Se volte para aquela graça que garante que, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus estará com você. As preciosas promessas que Deus tem para os seus filhos, elas são muito maiores do que qualquer coisa que nós possamos ter nessa terra. É muito triste ver cristão vivendo com uma pessoa que não é filha do rei. Pessoas que vivem na miséria, que duvidam que Deus vai prover. Ah, meu irmão, estou passando por dificuldade. A dificuldade vai existir, mas o pão nosso de cada dia Deus vai prover. Isso é promessa bíblica, não é uma coisa aleatória. Obviamente, a mesma Bíblia que promete isso, promete que aquele que não quer trabalhar, aquele que não quer comer, que trabalhe. A lógica é a mesma, nós precisamos nos esforçar. Só que muitas vezes nós deixamos de crer nas promessas de Deus para viver uma vida mais ou menos rasa. E isso nos leva à nossa terceira e última aplicação. A terceira aplicação diz o seguinte: o meu modo de agir na pátria terrena deve refletir a identidade do reino eterno. O meu modo de agir na pátria terrena deve refletir a identidade do reino eterno. A gente está vivendo uma época de Copa do Mundo, né? Está acabando, para a tristeza de alguns, muito triste, não vai ter mais jogo para assistir, mas o que a Copa desperta em nós? Desperta em nós o sentimento de pertencimento. Ou de raiva quando o time perde, enfim. O fato é que quando nós vemos um time jogando bem, falamos, nossa, essa pessoa dá orgulho. Eles vestem a camisa, eles representam com afinco, eles representam com vontade. Mas um desafio muito maior e muito mais relevante do que vencer uma Copa é representar o reino de Deus. É representar aquele que nos chamou para a eternidade. Aquele que nos chamou para sermos feitos à imagem e semelhança dele. E como eu disse anteriormente, que nesta noite você possa se olhar
começando a se olhar como um servo. Eu sou um servo, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Mas ao mesmo tempo que eu sou um servo, eu sou chamado para ser um embaixador. E esse embaixador vai representar o meu país não de uma maneira displicente, não de uma maneira fraca, mas com afinco, me dedicando nas disciplinas espirituais, buscando crescer cada vez mais. E isso nos leva à nossa conclusão. Pode projetar, Adrian, por favor. O cristão olha para o passado e encontra uma cruz que garante a sua salvação. Primeiro papel da graça. O cristão olha para o presente e contempla o Espírito Santo moldando o seu caráter à semelhança de Cristo. Segundo papel da graça. O cristão olha para o futuro e descansa na promessa de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que nós possamos descansar nessa promessa, que a graça que nos chamou é a graça que vai nos santificar e a graça que vai nos glorificar. Que a graça que um dia nos alcançou, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é a graça que vai nos dar um novo corpo, um corpo revestido de incorruptibilidade, um corpo revestido de glória, mas até esse dia chegar, nós vamos ter que nos empenhar, nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que batalhar, lutando diariamente, sabendo que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus que tem graça sobre graça em nossas vidas, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou, obrigado porque um dia o Senhor nos libertou, Pai. Obrigado porque mesmo quando nós não merecíamos nada além do inferno, nada além das nossas próprias decepções, o Senhor nos alcançou com a Sua poderosa mão, com a Sua poderosa unção, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Nos faça lembrar da maravilhosa graça que um dia nos tirou do império das trevas, da maravilhosa graça que vem nos santificando e da maravilhosa graça que vai nos glorificar, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós vamos avançar na santificação e é pela graça que nós vamos ser glorificados. Obrigado porque o Seu sangue nos lavou de todo pecado. Obrigado porque nós temos livre acesso a Ti, Pai. Obrigado por essas palavras, obrigado pela ministração da Tua palavra, obrigado porque nós cremos que o Senhor fala aos nossos corações, Pai. Se tem alguém aqui hoje que está passando por algum tipo de esfriamento, algum tipo de sentimento de incapacidade de levantar, que essa pessoa olhe para a graça, não olhe para a sua própria força, não olhe para o seu braço, não olhe para a sua capacidade de levantar, olhe para Cristo, porque Cristo pagou a dívida perfeita, Cristo pagou aquilo que era impagável, Cristo tirou o escrito de dívida que estava sobre nós, Pai. Que o Seu Espírito Santo tenha liberdade para nos santificar, que o Seu Espírito Santo tenha liberdade para nos purificar e nos fazer mais parecido com Cristo, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, abençoadora. E pode abraçar 10 pessoas, vou ser mais bonzinho que o pastor. Deus os abençoe.